Olá pessoal, na videoaula de hoje trataremos sobre o assunto de compostagem no tratamento de resíduos sólidos orgânicos. Bom, o objetivo dessa aula é reconhecer o processo de compostagem e apresentar os principais fatores que influenciam num processo de compostagem. Os sistemas de dimensionamento nós deixaremos para trabalhar em um outro momento. Bom, quando a gente fala em compostagem, nós estamos se referindo ao processo de compostagem dos resíduos majoritariamente orgânicos e que apresentam algumas vantagens, como por exemplo a redução dos impactos negativos e alguns impactos também provenientes da produção de chorume, gases, como por exemplo poluição da água, do ar e proliferação de alguns vetores se esse processo de compostagem não for bem conduzido. Então, esse conceito aqui de Pereira Neto, de 1996, ele esclarece com poucas palavras o que é o processo de compostagem, que é um processo biológico aeróbio, ou seja, nós precisamos de ter bactéria, precisamos de ter aeração ali nesse composto. É um processo controlado, então nós temos um controle de umidade, de temperatura, de porosidade, de relação carbono-nitrogênio, entre outros mais. De tratamento e estabilização, tratamento porque é uma alternativa de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, e estabilização. Estabilização quer dizer que boa parte das reações químicas que poderiam acontecer nesses resíduos orgânicos já estarão estabilizadas, porque já aconteceram, e de resíduos sólidos orgânicos, ou seja, os resíduos não inertes, classe 2A, para a produção de humus. Então, nós teremos aí um produto final, que pode ser um fertilizante, a partir de um resíduo sólido orgânico. Como vantagem, nós já citamos, uma redução no volume desses resíduos, uma produção de composto e a substituição de CH4, de metano, por CO2, um gás bem menos poluente. Então, esse é o produto final que nós temos. Eu gosto demais desse balanço gravimétrico teórico de resíduo. Nós já estudamos ele lá no processo de triagem. Então, é esse resíduo da fração predominantemente orgânica que vai gerar o nosso composto. Então, teoricamente, aquele resíduo orgânico que foi separado lá na coleta seletiva ao longo da cidade, ele vai para a usina de compostagem e dali ele vai ser tratado. Então, ele nem vai para a mesa de triagem. Aqui até cita após a mesa de triagem, porque pode sobrar um pouquinho, mas nem sempre. É interessante citar também que as centrais de tratamento de resíduos sólidos urbanos, que oferecem várias alternativas de tratamento, elas dispõem de uma unidade de compostagem. Então, é quase exigência do órgão ambiental para que se tenha esse espaço. Então, a compostagem, por ser um processo controlado, ela apresenta algumas fases. A primeira fase da compostagem é a decomposição ativa, que é uma fase termofílica, ou seja, tem geração de calor ali. Então, essa temperatura ela chega em torno de 45 a 65 graus. Há elevação também da produção de gases nesse processo, e aí os micro-organismos eles são destruídos pela elevação da temperatura em processo natural. Essa fase ela dura em torno de 45 a 60 dias, até que passe para a fase mesofílica, que seria uma fase
de maturação com diminuição da temperatura, com a fase que vai durar de 30 a 60 dias, e que parte da matéria orgânica vai ser gerada aí a umificação e a mineralização desta. Por fim, a fase final, que é que todas as reações químicas e biológicas já estarão encerradas, havendo aí uma estabilização do composto. Então, nós temos aqui um gráfico que apresenta as 4 fases. Essa última seria a mesofílica. Então, nós temos 3 fases. A primeira fase, que começa a aumentar a temperatura, né, há um aquecimento, chega-se à fase termofílica, a temperatura vai em torno aqui de 65 graus. Os sólidos voláteis que compõem a fase orgânica aqui vão ser degradados, então há uma redução de cerca de 75% para 30% dos sólidos voláteis. E por fim, o pH, com essa mineralização da matéria orgânica também e com a geração de ácidos úmicos, após o processo de fermentação, processo de acidose, ele vai aumentar. Então, ele pode diminuir logo no início, com pH em torno de 5, com a acidogênese, o processo de fermentação, e depois ele volta a números em torno de 8 a 8,5. Então, a temperatura ela vai sendo reduzida na fase termofílica, os sólidos voláteis também são reduzidos e o pH um pouco maior do que o início. Como que a gente sabe visualmente e por testes também as fases da compostagem? Bom, há um processo muito simples que pode ser feito, basta com uma vara de ferro, um vergalhão, que é introduzido na leira de compostagem, e quando essa barra de vergalhão ela sai metal com temperaturas que a gente não consegue praticamente segurar, é porque ainda está na fase termofílica. A partir aí de 30 a 45 graus, que a gente sente que a temperatura já está reduzindo, quer dizer que o composto já está começando a se estabilizar. Abaixo de 40 graus, a gente observa aí que o composto já está estável. É interessante que essa temperatura ela seja monitorada ao longo dos dias, para que não ocorra pouco tempo na fase termofílica e muito na mesofílica. Nós vamos ver lá na frente o que pode ocorrer. Então, outros fatores aqui que influenciam na compostagem. O primeiro deles é relação carbono-nitrogênio. É interessante que a decomposição ocorra de maneira rápida e eficiente. Há uma relação CN de 60 a 80. Então, olhando aqui, nós temos que com cascas de castanha de caju, de arroz, capim, palha, de milho, alguma coisa desse tipo aqui, nós temos esse intervalo. Você pode se perguntar, professor, mas e se eu não tenho esses materiais? Eu quero fazer compostagem com esterco. O que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar um material que tem uma relação CN muito maior e vamos misturar proporcionalmente a um material que vai auxiliar no equilíbrio dessa relação. Então, nós vamos misturar um esterco de galinha, por exemplo, a uma serragem de madeira, até que a gente chegue numa proporção de 60 para 80. Porque no processo de degradação, parte do nitrogênio na forma amoniacal e orgânica ali presente vai ser oxidado e vai doar esses elétrons aqui para o carbono, né? Então, nesse processo aqui, nós vamos reduzir a quantidade de carbono presente com base no nitrogênio que será necessário, tá? Então, no final, essa cura vai ser em torno de 8
A12:1, essa relação de carbono-nitrogênio. Observe que o carbono aqui ele foi consumido de 60 a 80, de 8 para 12. Então, é esse processo aqui que acontece até a mineralização do humus na relação carbono-nitrogênio nessa devida estabilização. Outro fator é a umidade. 100% dos poros preenchidos por água não é interessante porque isso restringe muito a atividade microbiológica, a passagem de ar, a oxigenação e também a elevação da temperatura a 65 graus, que é importantíssimo. Então, aqui é interessante que tenha um máximo de 60% de água. Aquele mesmo processo eles fizeram lá, de teor de umidade de solo, em um laboratório, que é calculado, né, de massa seca, a 40%. O ideal é 55% de água. A umidade, então, ela é importante, né, para que seja... para que aconteça um processo equilibrado, que a temperatura suba, que a atividade microbiológica ali aconteça, para que não haja estagnação, para que não haja processos anaeróbios também, para que tenha porosidade e aeração nesses espaços aí. Então, para que isso aconteça, a gente parte depois para outros fatores. Temperatura é outro fator de extrema importância, como eu já falei. Uma temperatura, quando ela não se eleva, ela não consegue eliminar os organismos patogênicos. Então, ela é um principal indicativo de que a compostagem está acontecendo. A fase termofílica ela tem que ocorrer a temperaturas acima de 55 graus, eu disse 65 a 70 graus, para que elimine a parte microbiológica e com isso também haja a decomposição da parte orgânica. Então, nós vemos aqui alguns tratamentos e a presença de coliformes termotolerantes. A gente observa que, com o passar dos dias, né, a idade da leira reduziu drasticamente a quantidade de coliformes termotolerantes presentes. Então, o que influencia na adequação da temperatura? As características de matéria-prima, se tem muito carbono ou pouco para o nitrogênio, o tipo de material utilizado, se ele vai agir para que tenha uma maior ou uma menor aeração, o controle operacional, ou seja, o reviramento, a umectação desse material também, a configuração geométrica das leiras, se ela está proporcionando anaerobiose ou uma aeração excessiva também, em que perde-se calor. Então, tudo isso aí tem que ser adequado. Então, como eu já falei bastante, a parte de aeração, ela é importante e essencial para o fornecimento aí de oxigênio aos micro-organismos e retirada do gás carbônico. A leira, como eu tinha comentado, não pode ser grande nem pequena, em torno de 1,5 metro de altura por 2 de largura. E a porosidade deve ser entre 40% e 60% do material. Então, a aeração deve acontecer a partir de um certo momento em que já atingiu uma certa temperatura, que há um indicativo de que os micro-organismos estão trabalhando e eles precisam de oxigênio. Então, se propõe uma aeração à leira. Alguns tipos de aeração, como a gente vê por roscas, aeração natural também, a parte mecanizada, e essa aeração ela pode ser dada em função da quantidade de sólidos voláteis presentes na amostra. Quanto ao tamanho das partículas, se as partículas forem muito pequenas, elas vão dificultar bastante na aeração, vão manter a umidade muito elevada, então pode haver um desequilíbrio no sistema. Então se propõe que essa compostagem tenha partículas de 1 a 5 centímetros, né? E que passe por um triturador ou algo do tipo, que tenha homogeneização,
para evitar também a compactação, facilitar a aeração, a porosidade e homogeneização da compostagem. Então, se a gente tem esterco, que tem partículas menores, nós temos que misturar ele a partículas de serragem, alguma palha de café, palha de milho, de arroz, para que tenha essa relação carbono-nitrogênio e também tamanho das partículas ideais. O pH, como eu já falei, ele começa ali algo em torno de 5 para 6, reduz um pouquinho. Na fase termófila, né, ele começa a subir e na maturação ele fica estável, porque após passar a fase acidogênese, ele começa a se estabilizar na fase aí dos ácidos orgânicos, que são os ácidos mais fracos. Então, há uma grande vantagem da fase termófila, ou seja, tem que haver essa elevação de temperatura, porque é pela temperatura que vai ocorrer a destruição desses agentes patógenos e vão acontecer também ali a digestão desses micro-organismos. Então, nós temos aí, em relação ao requerimento de oxigênio, os organismos aeróbios e os facultativos, são esses que estão presentes em maior número no processo de compostagem, e os termófilos e os mesófilos, quanto à temperatura. As operações de compostagem, é interessante que a gente faça a mistura de vários resíduos. Se nós temos aí um resíduo sólido urbano com a fração predominantemente orgânica, não há necessidade de fornecer nenhum aditivo, a não ser, por exemplo, fazer o equilíbrio de carbono-nitrogênio com esterco, lodos de esgoto, por exemplo, quando ele tem baixa relação carbono-nitrogênio. Então, nós podemos fornecer lodo, esterco, para reduzir a relação carbono-nitrogênio. E quando nós precisamos aumentar essa relação, utilizamos os materiais palhosos. Então tem que haver essa combinação. Algumas preocupações desses impactos negativos, principalmente ocorrem quando há unidades mal operadas, reviramento, aeração, umectação desses materiais a serem decompostos, a capacidade de produção maior que 50 toneladas por dia, processos meio duvidosos, por exemplo, processos anaeróbios, quando começa a emanar odores também e proliferação de vetores. Produção de chorume também é uma preocupação recorrente, e produção de rejeito após o peneiramento. Para isso, nós temos aqui alguns problemas possíveis causas e medidas a serem tomadas. Por exemplo, durante a fase de degradação ativa, a fase termófila, quando a leira demora mais do que 5 dias para esquentar, ou seja, atingir essa temperatura acima de 50 graus, pode ser que haja um material muito seco, não é? As bactérias não conseguem se desenvolver, ou com excesso de umidade, muito rico em carbono, muito rico em nitrogênio, muito compactado, que prejudica a aeração, ou baixa atividade microbiológica. Para tanto, a gente tem que fornecer algum material que seja ativado de micro-organismos, e essa leira precisa ser preparada a temperatura excessivamente alta. Talvez passou-se por um momento em que esses resíduos tenham sido esterilizados. Tá? Uma queda drástica na temperatura, o material pode ser material muito molhado ou muito compactado, um ciclo de reviramento muito longo, como eu falei, há uma queda de temperatura, registros de temperatura excessiva na compostagem também, nós temos alguns problemas e algumas causas, emissão de maus odores, pode ser tamanho de partículas muito grande, volatilização de amônia também, anaerobiose devido
a longo ciclo de reviramento, produção de chorume, entre outros problemas e possíveis causas que podem ser solucionadas. Então aqui vai depender do problema que vocês tiverem lá na hora que vocês fizerem essa compostagem. Já na fase mesófila, nós temos algumas outras características aqui, por exemplo, problemas relacionados a essa leira, emissão de odores, o material continua com alta contagem de patógenos, algumas causas possíveis e medidas a serem tomadas, que eu sugiro que vocês apreciem um pouco com mais detalhe. E aí, para comercialização desse composto em si, existe sim uma característica de matéria orgânica total, de nitrogênio total, umidade, relação CN e pH. Existe um valor e uma tolerância. Então, a matéria orgânica tem que ser mínimo de 40% e uma tolerância em torno de menos de 10%, um mínimo de 1% de nitrogênio total, a umidade em torno de 40%, relação carbono-nitrogênio 18:1 e pH em torno de 6. Bom, o que eu tinha brevemente para passar nessa aula de compostagem é isso. Eu sugiro que vocês leiam, caso tenha algum problema, um pouco mais com atenção essas relações de problemas, causas e possíveis soluções que eu apresentei anteriormente. Bons estudos, boa semana a todos!